Se você é empresário, se você passa o dia resolvendo problema, resolvendo pepino e parece que teu dia não rende, saiba que isso é muito mais comum do que você imagina. Eu vou te contar duas histórias agora. Teve uma vez uma história incrível do Bruno. O Bruno é um cara incrível. O Bruno é dono de um restaurante aqui no Rio de Janeiro e o Bruno estava no ritmo de vida onde ele trabalhava 14 horas por dia, de domingo a domingo, tinha tempo para nada, não estava conseguindo ver a filha. E isso incomodava muito ele. E aí me contratou, fiz um trabalho lá de mentoria, com consultoria, e nesse trabalho eu ajudei o Bruno a entender como é que era o dia dele. Ele me explicou, cara, 14 horas por dia, de domingo a domingo, quando dava um problema no banheiro lá, sei lá, problema de encanamento, era ele que contratava um bombeiro hidráulico, ele que passava lá gerenciando o bombeiro hidráulico. Quando ia fazer compras, era ele que ia no mercado comprar todo o material para fazer as comidas lá do restaurante. Quando chegava o caminhão de bebida da Ambev, era ele que ia descarregar a bebida. Ele estava em toda a rotina operacional. E ele estava chateado com o gerente, que ele dizia que o gerente dele trabalhava pouco, ele tinha 20 funcionários. Eu falei, claro que o cara trabalha pouco, você não dá espaço pro cara. E o que a gente percebeu? O que eu ajudei o Bruno a entender? Que a maior parte do tempo ele estava envolvido com ações operacionais que não geravam valor agregado para o negócio. O que ele era bom, eu ajudei o Bruno a entender. O Bruno é um cara muito simpático, sabe? Um cara agradável, sugeria algumas opções. Todas as vezes que ele estava ali, sentava na mesa do cliente, o cliente gastava o dobro. Então ele é um cara muito bom de relacionamento, agradabilíssimo, um cara incrível, mas estava usando o tempo dele no lugar errado. E isso fazia com que ele trabalhasse demais e não estava valendo a pena, ele estava rasgando dinheiro. E aí foi muito interessante. Com algumas coisas que eu orientei a ele, o Bruno, ele tem um depoimento em vídeo que ele gravou pra gente, que ele fala que com 2 meses, 2 meses de trabalho nosso, ele passou a trabalhar 50% menos e o faturamento aumentou a 50%. O cara passou a trabalhar a metade e faturar 50% a mais. Então, para ele, dobrou o resultado dele. E se esse conteúdo tá fazendo sentido para você, tá gerando reflexões, faz o seguinte, aproveita aqui, dá um joinha, dá uma curtida nesse vídeo, que quanto mais pessoas curtirem, derem joinha, mais a rede social vai perceber que isso foi um conteúdo relevante e vai enviar esse conteúdo para outras pessoas. Isso vai me ajudar a ajudar mais pessoas. E aproveita, se inscreve aqui no canal, marca o sininho aqui para que todas as vezes que a gente publicar vídeo novo, você fique sabendo, você seja avisado. E vou contar a segunda história. Uma vez, uma indústria me contratou para fazer um trabalho, o objetivo dela era em 60 dias aumentar 30% a produtividade de todas as áreas. Na empresa tinha 8 gerentes. Então, durante 8 semanas eu fui lá para a empresa e eu tinha 1 hora individual com cada gerente, era loucura. Um era de 8 às 9, outro de 9 às 10. Quando um estava saindo, já tinha outro entrando, que não dava tempo. Eu nem almoçava direito naquele dia para poder atender os 8 gerentes. Mais ou menos, na 3ª ou 4ª semana, tinha uma ação que devia ter sido feita por todos. Todos fizeram, menos uma gerente. Ela voltou, Sérgio, eu não consegui fazer. Eu falei, mas por quê? Aí eu não consegui fazer a tarefa que a gente combinou lá na empresa, na área dela, porque toda hora a minha equipe me para, toda hora a minha equipe me interrompe, é muito chato, eu não consigo trabalhar, ela reclamando. Eu falei, mas o quanto interrompe? Um monte. E naquele período de meia hora a gente estava batendo um papo, uns 3 ou 4 colaboradores da equipe dela bateram na porta, queriam falar com ela. Eu falei, cara, existe um problema. Você vai fazer o seguinte, nos próximos 2 ou 3 dias, você vai anotar o que você está fazendo e com quem a cada 15 minutos. Por exemplo, 9 horas, 9h15, 9h30 tô fazendo isso, 9h45 fazendo isso, 10 horas fazendo, 10h15, durante 2 ou 3 dias. Ela anotou. Eu orientei ela, agrupa, busca identificar o que você faz a cada 15 minutos e junta em grupos para ver quanto tempo as atividades que mais tomam o seu tempo estão ocupando aí o seu dia. Quando eu botei na semana seguinte, a gente identificou que 80% do tempo dela era envolvido explicando para a equipe quantos % de desconto podia dar. Eu sou contra desconto, mas lá eles praticavam. Aí toda hora vinha a equipe, olha só, fulano, o cliente está comprando R$500, quanto dá de desconto? Ô, fulano, o cliente está comprando R$1.000, quanto pode dar desconto? Eu falei, cara, é fácil resolver. Diz para mim qual é a política de desconto, você cria uma tabela e diz qual é a tabela. Aí nós criamos, foi mais ou menos assim, de 0 a R$100 não tinha desconto, de 101 a 500 era 5%, de 501 reais a R$1.000 era 10%, acima de R$1.000 era 15%. É isso? É essa. Aí nós botamos, ela redigiu no documento, aí eu expliquei o que ela tinha que fazer, e ela fez. Eu comigo lá, ela chamou toda a equipe, eram 20 colaboradores que ela tinha, deu para cada colaborador uma tabelinha com o desconto, quanto era a venda e o desconto máximo. Beleza? Beleza. Aí ela seguiu minha orientação e falou, bem, pessoal, 3 informações importantes para você. Primeira delas, a partir de agora, esse é o nosso padrão de desconto.
Tá aqui. Não precisa mais me perguntar qual é o desconto. Obrigatoriamente é essa. De 0 a 100 não tem, 101 a 500 é 5%, de 501 a 1000 é 10%, acima de 1001 é 15%. Então só pode vender com esse desconto. Beleza, pessoal? Beleza. Tá aqui, deu uma folhinha para cada um. Regra número 2. Quem vender com desconto diferente do que esse está demitido. Regra número 3. Quem me perguntar qual desconto pode dar, tá demitido. Então explicou. Então padronizou. Quando eu voltei semana seguinte, ela, Sérgio, eu tô desesperado. Eu falei, o que houve, garota? Deu um problema. Eu não tenho mais o que fazer. Eu não tenho mais o que fazer. Como assim? Eu não tenho mais, ninguém entra na minha sala. Eu passava o dia dando desconto. A minha equipe aceitou, né? Tá funcionando o que você orientou. Eu não tenho o que fazer. O dono da empresa vai me mandar embora. Eu falei, vai me mandar embora não. Por que não? Quanto tempo você trabalha na empresa? 3 anos. Pela primeira vez na vida, nesses 3 anos, você vai fazer o seu trabalho aqui nessa empresa. Eu fiz algumas perguntas. Essa gerente gerenciava uma das lojas do grupo. Falei, vamos lá. Número 1, é uma indústria com lojas também. Qual o corredor que vende mais da loja? Qual o corredor mais lucrativo? Qual a gôndola que vende mais? Qual a gôndola mais lucrativa? Qual linha de produtos vende mais? Qual linha de produtos é mais lucrativa? Qual dia da semana vende mais? Qual dia da semana é mais lucrativa? Qual horário é mais lucrativo? Qual vendedor que vende mais? Qual vendedor que é o mais lucrativo? Ela não sabia responder nada disso, porque ela passava o dia trabalhando. Em 10 minutos nós definimos uma tabela de descontos e acabamos com o problema. Falei, cara, você tem que entender, pegar o melhor vendedor, colocar na área mais lucrativa, qual a linha de produto que vende mais, qual a linha complementar mais lucrativa que você pode botar ao lado do produto que vende mais, porque a gente pega o mais produto, o que vende mais, geralmente a menor margem de lucro, aí do lado vai estar o produto compatível, que complementar mais lucrativo. Você não vai dar folga para a equipe no dia que vende mais, você vai procurar que a equipe, os melhores vendedores estejam no horário mais lucrativo, você vai tornar a empresa muito mais produtiva. E ela fez esses ajustes e o resultado cresceu muito. Perceba, trabalhar muito não quer dizer que está trabalhando certo. É claro que não pode trabalhar pouco também, né? Tem que trabalhar o que é necessário. Mas tem que saber fazer as estratégias certas, senão não vai gerar o resultado que você gostaria. Ou seja, qual a moral da história? Não adianta nada trabalhar muito se você está trabalhando errado. Uma coisa é verdade, não existe hoje, de verdade, uma faculdade, uma escola que ensina a ser empresário. Você, ou a maior parte dos empresários, eu quando comecei a ser empresário há 24, 25 anos atrás, eu fazia o que eu fazia e talvez você faz o que você faz, que você vai modelando. Ah, alguém fez isso, vou fazer também. Ou eu acho, é muito no chutômetro, né? Tentativa de erro e acerto. Fez, deu errado, faz diferente até dar certo. Então, geralmente, ninguém preparou você para ser empresário. Você sabe que tem que trabalhar muito, tem que ser correto, mas a maioria dos empresários não sabe usar o seu tempo da forma correta. E isso é falta de planejamento. Se você falha no planejar, você falha no executar. Então, vou dar aqui agora algumas orientações para você, para te ajudar a planejar muito mais. E vou dizer para você o que é que eu faço. Número 1, você tem que entender qual é a meta do mês, né? Analisar na virada do mês, o que você espera de resultado. Para ter esse resultado, quais são as ações que a gente tem que desenvolver para ter esse resultado? Ou aumentar a venda, ou diminuir o turnover da equipe, ou aumentar a lucratividade, aumentar o ticket médio, aumentar o mix de produtos. Quando você identifica qual o tipo de objetivo, você tem que analisar o que tem que ser feito diariamente, o que tem que ser feito semanalmente para atingir o objetivo. Eu uso uma ferramenta chamada diário de bordo, que é incrível. Como é que funciona? Isso para aumentar a produtividade diária. Todos os dias, quando está acabando o expediente, antes de eu fechar o escritório, eu paro para analisar quais são as estratégias mais importantes que eu tenho que fazer amanhã. O que se eu tiver tempo de fazer 3 ações, que 3 ações são essas? Aí eu listo. Aí eu penso, tem mais, quais são mais 3? Eu listo lá, em média de 3 a 5 ações importantes que eu tenho que fazer no dia seguinte. O que eu faço de noite ou à tarde, no final do dia de trabalho? Porque as coisas estão muito frescas na minha cabeça. Aí beleza, eu anoto. Geralmente no bloco de notas do celular. No dia seguinte, de manhã, antes eu acordo, tal, vou me arrumando em casa, já começo a pensar nas tarefas mais importantes. Antes de sair de casa ou quando eu chego no escritório, listo as 10 ações mais importantes do dia. Ah, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. E junto com as 3 a 5 do dia anterior. Aí vai ter lá de 10 a 15 tarefas listadas para executar naquele dia. Digamos, de 10 a 15, eu vou falar, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou priorizar, eu vou hierarquizar. Qual ação que eu tenho que fazer primeiro?
Qual ação que tem que fazer segunda? Eu vou lá, primeiro, segundo, porque às vezes a gente vai listando, não é na ordem de importância. Depois que eu marquei de 1 a 10 as ações mais importantes, eu vou identificar quais são as ações prioritárias que eu faço rápido. Às vezes é só uma ligação, é só mandar um e-mail, mandar uma mensagem, orientar alguém. Aí eu já mato rapidamente aquelas tarefas que estão entre as 10 que são rápidas de executar. Aí meia hora, 1 hora, matei metade. E aí depois eu vou fazer as outras ações prioritárias, sempre partindo da mais impactante para menos impactante, para que gera mais resultado, para que gera menos resultado. Porque se alguma coisa acontecer no meu dia e eu não conseguir executar todas as tarefas, pelo menos eu fiz as mais importantes. Pô, cara, passaram na Kombi aqui no meio da gravação. Vamos lá, vamos olhar um bar. Então, quando eu identifico quais são as minhas prioridades, a maior prioridade, depois a segunda uma prioridade, eu uso o meu tempo para executar. Porque às vezes acontece alguma coisa durante o dia e você não consegue fazer tudo. Mas o que você não pode fazer é deixar de fazer as tarefas mais importantes para o crescimento da empresa. Ação número 1 é o diário de bordo. Quais são as prioridades? Aí eu faço a segunda ação, que é a ressignificação. Eu analiso do dia anterior quais foram as tarefas que eu executei que eu poderia ter feito diferente. Ou, por exemplo, ontem, o que foi que eu poderia ter feito diferente? Eu estou aqui em Búzios, hoje, palestrando numa mentoria de um grande amigo. Trouxe minha esposa, a gente está numa casa maravilhosa. Teve um momento que eu fiquei à tarde trabalhando, focado, fazendo mentoria online minha, numa sala, e depois palestrando, ajudando aqui no pessoal, e eu identifiquei que eu tinha que fazer 2 ligações importantes e eu acabei não fazendo. O que eu poderia ter feito diferente? Eu poderia ter avisado a minha equipe, me lembra que tal hora eu tenho essa tarefa. Eu podia ter colocado um despertador, um alarme no meu celular para lembrar. Eu não costumo esquecer, mas eu tô fora da minha rotina, tanta coisa, tanta gente conversando aqui, que eu esqueci de ligar para 2 pessoas e poderiam ter perdido uma venda. Eu não perdi não, graças a Deus eu liguei hoje, eu expliquei que ontem foi corrido e consertei. Mas eu poderia ter perdido um cliente por não ter ligado quando a pessoa pediu. Então, eu deveria ter criado alguns mecanismos para proteger e não deixar, entendendo que eu estaria num ambiente completamente diferente, que eu não ia deixar de fazer aquela ligação. Todos os dias eu analiso o que foi que eu fiz ontem, que hoje eu entendo que eu teria feito diferente, a ressignificação. Por que isso? A próxima vez que tiver uma situação dessa, num ambiente diferente, fora da minha zona de controle, que eu tiver alguma coisa mais importante, eu vou criar mecanismos, alarme, agendar uma mensagem, pedir para alguém me ligar, me lembrar, para eu não esquecer. Então, quais são as 10 tarefas prioritárias do dia? 2, qual é a ressignificação? O que eu fiz ontem que hoje, analisando, eu faria diferente. Ação número 3, feedback. O que valeu a pena? É listar o que eu fiz ontem, o que valeu a pena. Por exemplo, ontem valeu a pena. A Trícia, minha esposa, queria ir na farmácia comprar algumas coisas lá, que elas na viagem não comprou para cuidar lá da beleza, um shampoo diferente. E ela, poxa, podemos ir na farmácia? A gente pode pedir no delivery, mas eu sei que seria legal para ela, a gente está em Búzios. Aí eu falei, tá bom, eu vou contigo, combinei horário. Eu levei ela lá. Então, isso valeu a pena, foi muito legal. Outra coisa que valeu a pena, a gente planejou o roteiro, alguns vídeos, alguns stories, alguns vídeos que eu queria ter gravado, eu me organizei, gravei ontem. Então, qual o aprendizado que eu tenho desse feedback? Quando algo tem que ser feito, a gente pode planejar, usar o tempo com mais produtividade. As 10 tarefas mais prioritárias. 2, ressignificação, o que eu faria diferente. 3, o que valeu a pena. Quando eu comecei a usar esse diário de bordo, eu estava muito na correria, sabe o que você fazia no automático? Vai trabalhando, e vai fazendo mais ou menos um monte de coisa. Então eu percebi, no começo, tem que fazer isso durante 30 dias. E anotar direitinho. Eu percebi que eu tinha muitas tarefas que eu tinha que ressignificar, que eu faria diferente. Eu tinha poucas tarefas de feedback que tinham valido a pena. Porque eu ia fazendo e no dia seguinte, poderia ter feito melhor, poderia ter feito diferente. E com o tempo, após todo dia fazendo, lá pro 5º ou 6º dia que a ficha caiu. Caramba, vou estar mais atento quando eu for executar a tarefa, para que no dia seguinte essa tarefa esteja no feedback que valeu a pena e não na ressignificação que eu faria diferente. A minha produtividade aumentou muito, porque mesmo que eu tenha várias coisas para fazer, ali, naquele momento, na execução da atividade, eu passava a estar mais presente, mais atento e executava com mais carinho. Isso fez com que a ressignificação diária fosse diminuindo, o que eu faria diferente, e o feedback que valeu a pena cresceu, e como eu estava focado em executar as tarefas mais impactantes positivamente para o crescimento do meu negócio, minha empresa cresceu mais e me tornei muito mais produtivo. No começo eu fazia só isso, e depois eu comecei a me orientar a minha equipe a usar o diário de bordo para aumentar a produtividade. Então, se você trabalha muito,
e não está tendo o resultado que você gostaria, você tem que ficar muito atento. Então, ação número 1. Puxa, agora um jabá para mim. Dá uma curtida nesse vídeo, dá um joinha, dá um like, que todas as vezes que você demonstra para a rede social curtindo, comentando que você gostou, a rede social mostra os meus vídeos para mais pessoas. Então você vai me ajudar a ajudar mais pessoas numa corrente do bem. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para todas as vezes que a gente produzir um conteúdo novo, você está recebendo esse conteúdo aí, onde eu vou ajudar você, que é empresário, fazer as vendas da sua equipe crescer, como ter muito mais resultado, como tornar a sua empresa muito mais produtiva, você se tornar mais produtivo, a sua equipe mais produtiva, ok? E muitas vendas para você, que Deus te ilumine e que a gente esteja aqui a cada dia ajudando você e fazer a sua empresa vender mais. Um grande abraço.